A primeira coisa que Helena Negreiros viu foi seu casaco branco cerimonial jogado sobre os ombros nus da irmã. A segunda foi o marido parado ao lado de Lívia, com a camisa meio abotoada. A terceira foi o documento sobre a mesa do conselho, tirando Helena da própria vida. Por um longo segundo, ninguém se moveu. A chuva ainda brilhava no cabelo escuro de Helena. Sua mão enluvada continuava dentro do bolso do casaco de viagem, fechada em torno de uma caixinha de veludo que ela carregara por 2 cidades e uma noite sem dormir. Dentro daquela caixa havia 2 fichas de prata, uma para cada batimento de coração. Ela havia imaginado o rosto de Adriano quando contasse a ele. 6 anos de casamento, 4 anos de médicos, 2 perdas que ninguém dentro da mansão Negreiros jamais fora autorizado a mencionar. Então, 3 dias antes, um médico em São Paulo virara o monitor na direção dela e sorrira. Gêmeos. Helena voltara 2 dias mais cedo porque a felicidade tornara a paciência impossível. Agora, sua irmã mais nova usava o casaco reservado à rainha legítima da família Negreiros e Adriano parecia menos um marido flagrado traindo a esposa do que um rei incomodado com uma mudança de agenda. Você não devia voltar antes de sexta-feira, ele disse. Não me desculpe. Não, isso não é o que parece. Apenas decepção por ela ter aberto a porta antes de estarem prontos. Helena olhou para a enorme mesa de jacarandá. 7 selos do conselho brilhavam sob o lustre. O título estava impresso em tinta preta. Resolução Emergencial de Sucessão. Com efeito imediato, Helena Vale Negreiros era destituída da autoridade cerimonial e removida de todas as responsabilidades de governança. Lívia Vale assumiria como rainha interina até que se tomasse uma decisão definitiva sobre a sucessão. Todas as assinaturas eram verdadeiras. Adriano estava no rodapé. Helena ergueu os olhos para Lívia. Por que você está com o meu casaco? Os dedos de Lívia se apertaram em torno do tecido marfim. O brasão dourado repousava sobre o coração dela como se sempre tivesse pertencido ali. Helena, eu nunca quis que você descobrisse assim. Qual parte? O casaco, o voto do conselho ou o meu marido? Adriano se colocou entre as duas, não para proteger Helena, mas para controlar a sala. Isso é maior do que um caso. A palavra pesou mais porque ele a disse com tanta calma. Helena tirou a mão da caixinha de veludo, mas a deixou dentro do bolso. Então simplifique. Adriano olhou para a porta fechada antes de responder. A linhagem materna da sua família ainda tem direitos sobre o fundo fundador. Victor acredita que, se você algum dia tiver um filho, a família pode enfrentar disputas concorrentes. O conselho não pode permitir uma futura guerra de sucessão. Então você resolveu esse risco me substituindo pela minha irmã. A família precisava de estabilidade. Estabilidade exigia que você desabotoasse a camisa? Lívia estremeceu. Adriano não. Helena sentiu algo dentro dela ficar muito quieto. Ela já negociara com homens que sorriam enquanto mandavam queimar navios. Já se sentara diante de ministros que ameaçavam sanções com uma mão e pediam favores com a outra. Sabia o momento exato em que uma conversa deixava de ser sobre a verdade e virava uma encenação feita para esgotar quem escuta. Ela não faria essa encenação por eles. Há quanto tempo? Ela perguntou. A mandíbula de Adriano se travou. 11 meses. Você assinou minha remoção por vontade própria? Sim. Se eu não tivesse voltado hoje, algum dos dois teria me contado antes de o conselho anunciar? Nenhum respondeu. Aquele silêncio foi a resposta final. Helena caminhou até a mesa. Lívia deu um passo para trás, como quem espera um tapa. Adriano observava as mãos de Helena, talvez esperando uma arma. Ela tirou 3 pastas da bolsa de couro. O que é isso? Ele perguntou. O motivo de os seus portos terem continuado abertos no inverno passado. Ela colocou a primeira pasta sobre a resolução. Minha garantia pessoal para a linha de crédito de Santos. A segunda veio em seguida. Meu contrato de subscrição para o corredor do Nordeste. Depois a terceira. E a apólice de seguro que protege todos os navios negreiros que estão no mar agora. Pela primeira vez, a confiança de Adriano rachou. Isso pertence à família. Não. As obrigações pertencem à família. As garantias me pertencem. Helena destampou a caneta tinteiro.
Assinou o primeiro aviso de retirada. Adriano se aproximou dela. Não faça isso porque está com raiva. Ela assinou o segundo. Ainda não estou com raiva. A terceira página esperava sob sua mão. Helena, bilhões podem congelar antes do amanhecer. Ela olhou para ele então. Você removeu a mulher que mantinha o seu império solvente e chamou isso de estabilidade. Deixe o conselho descobrir quanto essa palavra custa. Ela assinou. O ranger da caneta no papel foi mais suave que um tiro. Mas todos naquela sala entenderam que algo tinha acabado de ser destruído. Adriano estendeu a mão para o pulso dela. O olhar de Helena caiu sobre a mão dele. Ele parou antes de tocá-la. Para onde você vai? Para algum lugar onde minha irmã não usa minhas roupas e meu marido não chama traição de política. Ela se virou para a porta. A caixinha de veludo se deslocou dentro do bolso. Uma ficha de prata escorregou pela abertura e bateu no piso de mármore com uma nota metálica delicada. Helena não a ouviu, por causa do sangue pulsando nos ouvidos. Lívia ouviu. Esperou até a porta se fechar, depois se abaixou e pegou a ficha. O brasão dos negreiros estava gravado de um lado. Ao redor da fita branca estreita havia 2 nós cerimoniais. Lívia empalideceu. Um nó anunciava um herdeiro. 2 anunciavam gêmeos. Adriano já puxava os avisos de garantia para perto, calculando o estrago. Não viu Lívia fechar o punho em torno da ficha. Não a viu abrir uma mensagem criptografada para Victor Hale, presidente do Conselho Negreiros. Helena está grávida dos herdeiros, ela digitou. Victor respondeu em menos de 10 segundos. Não conte a Adriano. Tranque todos os portões. Helena não foi para a escada principal. Atravessou a galeria oeste, entrou na capela antiga e pressionou o medalhão de prata da mãe contra uma marca rasa atrás do altar. A pedra se deslocou sob a palma da mão. Uma passagem estreita se abriu na escuridão. Os túneis de fuga eram mais antigos que a mansão Negreiros. Tinham sido construídos para rainhas e crianças durante guerras que a família não discutia mais. Helena aprendera aqueles caminhos com a mãe, que uma vez a fizera andar por cada passagem vendada. Um lar vira uma prisão no instante em que outra pessoa controla todas as portas, sua mãe lhe dissera. Aos 16 anos, Helena achara a lição cruel. Aos 34, entendia que fora um presente. Ela desceu pelo corredor de calcário e ouviu alarmes começarem lá em cima. Não era luto. Não eram passos de um marido vindo se desculpar. Eram alarmes de segurança. Adriano estava lacrando a propriedade. Helena apoiou uma mão sobre a leve curva do abdômen. Estamos indo embora, sussurrou para as 2 vidas dentro dela. Nós 3. A passagem terminava num arquivo escondido sob o vinhedo do lado leste. Ruth Marques, a arquivista mais antiga da família Negreiros, já esperava ao lado de uma escrivaninha de carvalho. Ruth servirá a mãe de Helena por 37 anos. Não perguntou por que o cabelo de Helena estava molhado nem por que suas mãos tremiam. Olhou uma vez para o rosto de Helena, abriu um armário de aço e tirou uma pasta vermelha lacrada com cera preta. Sua mãe me ordenou entregar isto a você se o conselho algum dia se voltasse contra você. Helena rompeu o lacre. A primeira página era uma minuta de ordem de custódia. A linguagem era fria e cuidadosa. Qualquer filho nascido de Helena Vale Negreiros seria levado para a proteção do conselho imediatamente após o nascimento. A mãe poderia ser detida para avaliação psiquiátrica se resistisse. A guarda passaria então ao rei reinante e a uma tutora indicada pelo conselho. O nome de Lívia já estava preenchido no espaço em branco. A assinatura de Adriano não estava na ordem. Havia apenas uma linha vazia reservada para ela. Helena leu 2 vezes. Há quanto tempo Victor vem preparando isso? Pelo menos 9 meses. Mais tempo que o caso de Adriano. A constatação doeu num lugar diferente. Lívia não tinha apenas roubado o marido dela. Victor escolhera a substituta de Helena antes mesmo de haver um filho para roubar. E Adriano se deixara transformar na arma. Um receptor seguro na mesa de Ruth chiou. Todos os portões lacrados, relatou um guarda. Ordem do rei. Encontrem Lady Helena antes do amanhecer. O presidente Hale a classificou como risco à sucessão. Helena fechou a pasta. Ele não está procurando a esposa. A expressão de Ruth não mudou. Não.
Ele está procurando o que puder tirar dele. Helena colocou a ordem de custódia, o medalhão da mãe e a ficha de prata que restava numa bolsa impermeável. Deixou para trás as joias, os cartões do banco e o brasão dos negreiros que Adriano lhe dera no casamento. Na saída de manutenção, Ruth a deteve. As estradas do sul pertencem a Victor. Os aeroportos pertencem a Adriano. Existe apenas uma fronteira que nenhum dos dois controla: território Corvo. Por 2 gerações, os negreiros e os Corvo tinham dividido as rotas de transporte do litoral norte entre si. A paz entre as famílias não era amizade. Era uma recusa cuidadosamente mantida de começar uma guerra que nenhum dos lados conseguiria terminar. Miguel Corvo pode entregá-la de volta, Ruth avisou. Então ele vai ter que ouvir as provas antes de decidir. Faróis varreram as árvores acima delas. Ruth abriu a porta de ferro. Sua mãe disse que você responderia exatamente assim. Um velho caminhão de suprimentos esperava além do muro do vinhedo. Helena subiu no compartimento traseiro, enquanto guardas negreiros entravam na mata a menos de 200 metros dali. O caminhão começou a se mover. Por uma fresta na lona, Helena viu as torres da mansão Negreiros desaparecerem atrás da chuva e da escuridão. Ela não chorou até não conseguir mais vê-las. Na mansão, Adriano permanecia junto à mesa do conselho, enquanto chamadas de emergência chegavam uma atrás da outra. O Banco de Santos suspendera a linha de crédito Negreiros. 2 seguradoras revisavam todas as apólices ativas. Uma autoridade portuária do Nordeste adiara a assinatura de um contrato que Adriano passara 3 anos apresentando como sua maior conquista. Victor Hale entrou sem bater. Tinha 62 anos, cabelos grisalhos, compostura e a voz paciente de um homem que passara décadas ensinando pessoas poderosas a confundir os conselhos dele com ideias próprias. Ela planejou isso, disse Adriano. Não, Victor respondeu. Ela se preparou para a possibilidade de que um dia você deixasse de merecer a confiança dela. A resposta enfureceu Adriano porque soava verdadeira. Encontrem-na. Viva! A cabeça de Adriano se virou para ele. Victor ergueu uma mão. Ela tem documentos, autoridade e contatos internacionais. Estou perguntando que nível de força você autoriza. Adriano olhou para a cadeira vazia de Helena. Horace antes acreditava que poderia afastá-la do poder e mantê-la dentro da propriedade até o escândalo passar. Imaginara raiva, negociação e, no fim, rendição. Nunca imaginara o império sem ela. Ninguém encosta nela, disse. Tragam-na para casa. Como sua esposa ou como risco à sucessão. Adriano hesitou. Durou apenas 1 segundo. Victor percebeu. Tragam-na para casa. Adriano repetiu. Aquele segundo o perseguiria por anos. Lívia observava da porta, a ficha de prata escondida na manga. Ao amanhecer, o caminhão de Helena chegou ao rio Corvo. Geada cobria os pinheiros. Uma ponte estreita cruzava águas escuras sob um céu cinzento de manhã. O motorista parou a 20 metros do posto de controle do norte e disse a Helena que não podia ir mais longe. Ela desceu sozinha. 3 veículos pretos surgiram entre as árvores antes que ela alcançasse a ponte. Homens de casacos escuros formaram uma linha disciplinada. As armas permaneciam visíveis, mas abaixadas. Miguel Corvo saiu do veículo central. Era mais alto do que Helena esperava, ombros largos, uma cicatriz cruzando uma sobrancelha e nenhuma necessidade de exibir a autoridade que todos ao redor já reconheciam. O olhar dele foi dos sapatos molhados de Helena até a bolsa impermeável junto ao peito dela. A rainha Negreiros atravessou minha fronteira num caminhão de hortaliças, ele disse. Ou o mundo acabou ontem à noite, ou alguém quer que eu acredite nisso. Não sou mais a rainha Negreiros. Os homens vasculhando a margem sul discordam. Helena ouviu motores atrás de si. Não olhou para trás. Peço abrigo sob o acordo do norte. Um dos capitães de Miguel se inclinou perto dele. Ela vale 3 portos se a devolvermos. Miguel manteve os olhos em Helena. Uma mulher não é um porto. O capitão calou-se. Abrigo exige prova de perigo político, disse Miguel. Helena tirou a minuta da ordem de custódia da bolsa e a estendeu no espaço entre eles. Comece então pelo documento que autoriza minha prisão e a apreensão de 2 crianças que ainda nem nasceram. Miguel leu a primeira página. A expressão dele não amoleceu, mas algo na postura mudou. Você está grávida.
21 semanas. Gêmeos. Os motores atrás de Helena ficaram mais altos. Miguel entregou a ordem ao consultor jurídico. Verifique cada selo. Depois olhou para Helena. Até a verificação terminar, você não é hóspede nem prisioneira. Está sob proteção neutra. E depois? Depois, a verdade decide. Não, Adriano. Não eu. Foi a primeira promessa que alguém fizera a Helena em anos que não exigia que ela se tornasse menor em troca. Os homens de Miguel a escoltaram pela ponte. Veículos negreiros chegaram ao posto sul 30 segundos depois. Pararam na fronteira. Por 72 horas, Helena permaneceu numa residência vigiada com vista para o distrito de cargas do Corvo. As portas ficavam destrancadas, mas todo o caminho além do jardim era observado. Miguel enviou um médico, uma advogada e roupas novas. Não enviou flores nem perguntas sobre o casamento dela. Na segunda manhã, Helena notou uma fila de caminhões médicos parados além da janela. Por que eles não saíram? Perguntou ao guarda do lado de fora do quarto. Divergência na alfândega. Há quanto tempo? 9 dias. Helena pediu as manifestações de carga. O guarda riu uma vez. Depois parou ao perceber que ela falava sério. 2 horas depois, Miguel a encontrou à mesa de jantar cercada de papéis de embarque. Você devia estar descansando. Crianças nos acampamentos do leste deviam ter insulina. Ela empurrou uma manifestação na direção dele. Esses caminhões atrasaram porque os números dos lacres não batem. Seu diretor de alfândega diz que o fornecedor errou. Ele está mentindo. O medicamento original foi retirado antes de os caminhões chegarem à fronteira e substituído por um produto mais barato. Você descobriu isso a partir de 3 páginas? Dos registros de temperatura. Insulina não passa 6 horas fora de refrigeração e chega com leituras perfeitas, a menos que alguém reinicie o monitor. Miguel a estudou. O diretor de alfândega trabalha para minha família há 18 anos. Então ele teve 18 anos para aprender onde você não olha. Ele poderia ter se ofendido. Em vez disso, ordenou uma inspeção. Ao anoitecer, oficiais Corvo tinham encontrado o remédio roubado num depósito particular pertencente ao irmão do diretor de alfândega. Os carregamentos verdadeiros chegaram às clínicas de refugiados antes da meia-noite. Miguel voltou à residência de Helena depois que o último caminhão partiu. Você expôs um homem, em quem meus capitães confiavam, e salvou remédios no valor de 4 milhões de reais. O que você quer? Acesso aos seus registros de logística. Ele quase sorriu. A maioria das pessoas pediria dinheiro. Dinheiro não impede Victor Hale de me encontrar. Informação, talvez. Alguém dentro da sua rede atrasou aqueles caminhões por lucro. Outra pessoa pode vender minha localização pelo mesmo motivo. O sorriso de Miguel desapareceu. Na manhã seguinte, a verificação da ordem de custódia terminou. Todos os selos eram autênticos. O conselho tinha criado o poder de tirar os filhos de Helena antes mesmo de saber que existiam. Miguel concedeu abrigo por 1 ano, renovável apenas por Helena. Também lhe deu autoridade para auditar a Corvo Logística. Sem condições? Ela perguntou. Uma. Se você encontrar podridão na minha casa, me diga antes de incendiar a casa. Se a podridão chegar à fundação, não faço promessa nenhuma. Dessa vez, ele sorriu de verdade. Do outro lado da fronteira, o Império Negreiros começou a sangrar em silêncio. O crédito se apertou. Os capitães culpavam bancos estrangeiros. Victor culpava Helena. Lívia usava o casaco branco cerimonial em cada reunião do conselho. Mas a visão dele já não inspirava obediência. Lembrava a sala da mulher, que negociara cada aliança agora, desmoronando ao redor deles. Adriano passou 3 semanas rastreando o trabalho de Helena. Encontrou empréstimos emergenciais que ela garantira sem levar crédito público. Encontrou disputas de seguro que ela resolvera antes de chegarem à mesa dele. Encontrou cartas de autoridades portuárias agradecendo por acordos que Adriano depois anunciara como vitórias suas. Quanto mais fundo olhava, menor ficava o trono dele. Uma noite, entrou no escritório particular de Helena pela primeira vez desde a partida dela. A escrivaninha estava vazia, exceto por um calendário. Um círculo marcava o dia em que ela voltara de São Paulo. Ao lado, na letra dela, havia 4 palavras.
Contara a Adriano depois do jantar. Ele fitou a frase até Lívia aparecer atrás dele. O que ela ia me contar? Não sei. Lívia respondeu depressa demais. Adriano se virou. O que você pegou do chão? O rosto dela mudou. Ele tinha visto o movimento naquela tarde. Na hora, as garantias importavam mais. Nada. Abra a mão. Aquilo fora 4 meses antes. Então me diga o que era. Lívia olhou para o corredor. Victor estava no fim, sem que Adriano o visse. Uma ficha antiga, ela disse. Da mamãe. Helena deve ter carregado por sorte. Onde está? Eu dei para o Victor guardar no arquivo. Adriano passou por ela. Quando chegou ao escritório de Victor, a ficha tinha desaparecido, assim como os relatórios originais da fronteira. Adriano entendeu que alguém estava mentindo. Ainda não entendia o quanto escolhia não descobrir. No território Corvo, o inverno se instalou sobre o rio. A gravidez de Helena ficou impossível de esconder. Ela trabalhava menos horas, dormia mal e recusava qualquer tentativa de ser tratada como frágil. Miguel aprendeu a negociar com o médico dela antes de tentar negociar com ela mesma. 4 horas no porto, ele disse certa manhã. Não 8. 5, 4, e um carro espera na entrada. 4:30. O carro espera onde os operários não vejam. Combinado. A confiança entre eles se formava por meio de pequenas discussões que nenhum dos dois precisava vencer. Miguel nunca entrava nos aposentos dela sem permissão. Nunca perguntou se os gêmeos eram de Adriano. Sabia que o sangue não precisava de confirmação vinda de uma mulher ferida. Quando Helena acordava de pesadelos, às vezes, encontrava um abajur aceso no corredor e Miguel lendo relatórios do lado de fora da porta. Ele nunca mencionava aquelas noites pela manhã. Ela não confundiu respeito com amor. Ainda não. Mas começou a lembrar que a segurança podia parecer silenciosa. Com 34 semanas, Helena inspecionava um porto médico reformado durante uma tempestade tardia de inverno. Uma pressão baixa no abdômen a deteve na metade da plataforma de carga. Ela se segurou na grade. Miguel chegou antes que ela caísse. Helena? Outra contração a dobrou para frente. É cedo demais, ela sussurrou. O Hospital Corvo ficava a 12 minutos. Durante o trajeto, Helena manteve uma mão sobre o abdômen e a outra em torno do medalhão da mãe. Não rezou pela dinastia Negreiros. Rezou por 2 crianças que mereciam entrar no mundo como pessoas, não como reivindicações. O primeiro bebê nasceu pouco depois da meia-noite. Um menino, pequeno e furioso, anunciou-se com um choro que fez Helena rir em meio às lágrimas. A irmã dele veio 6 minutos depois, silenciosa por um segundo terrível, antes de o próprio choro encher a sala. Helena o segurou contra o peito, enquanto o cirurgião falava sobre incubadoras, oxigênio e observação cuidadosa. Ellie, Helena sussurrou para o filho. Depois tocou o cabelo escuro da filha. Nora. Miguel esperou do lado de fora da ala de parto. Não cruzou as portas até Helena pedir por ele. Quando entrou, o homem que enfrentara conselhos armados sem piscar, parou a 1 metro da cama, como se a visão de 2 bebês prematuros tivesse levado embora cada palavra que ele conhecia. Você pode se aproximar, disse Helena. Ele se aproximou devagar. Os dedos de Nora se fecharam em torno de um dos dele. Miguel olhou para Helena. Ela tem uma pegada forte. Vai precisar de uma. 23 minutos depois, alarmes soaram na entrada do hospital. Um comboio Negreiros chegara com advogados, guardas do conselho e uma ordem de custódia com o selo de Victor Hale. A delegação exigia às crianças antes que o registro de nascimento fosse concluído. Miguel leu a ordem no corredor. A raiva endureceu seu rosto. As mãos se moveram como se pretendesse rasgá-la ao meio. Não faça isso, disse Helena atrás dele. Ela estava na porta, com um roupão de hospital, pálida pela perda de sangue, uma mão presa ao batente. Miguel se virou de imediato. Você devia estar na cama, e isso devia ser preservado. Helena apontou para a ordem. Copie. Registre cada pessoa que veio aqui. Um dia vão negar que isso aconteceu. Quero que os próprios selos deles respondam por eles. O advogado sênior dos Negreiros deu um passo à frente. Lady Helena, essas crianças são herdeiras da dinastia. O conselho tem a primeira guarda sob a carta emendada. Crianças não são carga.
Helena disse. Não se recebe uma entrega. A recusa pode ser tratada como instabilidade. Então escreva que fiquei instável o suficiente para lembrar que sou a mãe delas. Miguel entregou a ordem ao consultor jurídico dele em vez de destruí-la. Segundo a Lei Corvo, nenhuma criança sai deste hospital sem o consentimento da mãe ou uma decisão de um tribunal neutro. Vocês não têm nenhum dos dois. Guardas negreiros se moveram atrás do advogado. Guardas Corvo preencheram o outro extremo do corredor. Por vários segundos, 2 impérios ficaram a um fôlego da guerra. Helena encerrou aquilo. Digam a Victor Hale que ele cometeu um erro, disse. Colocou o crime dele por escrito. A delegação recuou. De volta ao quarto de recuperação, uma funcionária do cartório perguntou qual sobrenome deveria constar nas certidões de nascimento. Helena olhou para ele e Nora dormindo sob a luz cálida do hospital. Vale, disse. O sobrenome deles é Vale. Miguel assinou como testemunha legal. A linha de Adriano permaneceu vazia. A ordem de custódia mudou o equilíbrio entre as famílias. Miguel queria publicá-la de imediato. Helena recusou. Victor vai chamar de falsificação, disse. Adriano vai chamar de mal-entendido, e Lívia vai chorar com o casaco branco. Divulgamos a prova quando ela não puder mais ser explicada. Então o que fazemos agora? Helena olhou através da parede de vidro da sala neonatal. Eli dormia sob um cobertor azul. A mão de Nora repousava perto do rosto dela. Nós os criamos. Construímos algo em que Victor não pode entrar, e esperamos até ele cometer o erro que homens poderosos sempre cometem. Qual erro? Acreditar que silêncio significa medo. Os gêmeos ficaram no hospital por 19 dias. Miguel vinha toda manhã antes do conselho e toda noite depois de os portos fecharem. Nunca pegou nenhum dos dois no colo, até Helena colocar um nos braços dele. Na primeira vez em que lhe deu Eli, o corpo inteiro de Miguel ficou rígido. Apoie a cabeça dele, disse Helena. Estou apoiando tudo. Você parece achar que ele é um explosivo. Explosivos não bocejam para mim. Foi a primeira vez que Helena riu sem luto esperando por baixo. Quando saíram do hospital, ela não se mudou para a ala particular de Miguel. Escolheu uma casa de pedra perto do rio, com 3 quartos, um jardim pequeno e uma estrada direta até a sede Corvo. Guardas observavam além das árvores. Dentro, Helena arranjava mamadeiras, monitores médicos e arquivos jurídicos na mesma mesa de cozinha. A maternidade não fez a ameaça desaparecer. Deu a cada ameaça um rosto. No ano seguinte, Victor testou os limites da proteção Corvo. Bancos questionaram as contas de Helena. Petições anônimas contestaram os registros de nascimento dos gêmeos. Um jornal controlado por uma empresa negreiros sugeriu que Helena inventara a gravidez para garantir asilo. Helena não respondeu nada publicamente. Documentou cada ataque. Quando um investigador particular tentou subornar uma enfermeira para conseguir uma amostra de sangue de Eli, Helena deixou que ele acreditasse ter conseguido. O frasco que ele levou para o sul continha água esterilizada e um composto rastreador. Levou os oficiais Corvo a um escritório jurídico financiado pelos negreiros, guardando minutas de petições de guarda para 12 crianças de outras famílias aliadas. A descoberta provou que a doutrina de Victor nunca fora criada só para Helena. Ele passara anos transformando crianças em propriedade política. Miguel fechou o escritório. Helena enviou cópias de cada documento às mães mencionadas ali dentro. Não pediu apoio a elas. Deu-lhes a verdade e deixou que a raiva escolhesse seu próprio rumo. Na mansão Negreiros, Adriano soube da ordem do hospital 7 meses depois de os gêmeos nascerem. Encontrou dentro de um relatório que Victor marcara como resolvido. As palavras recém-nascido do sexo masculino vivo e recém-nascida do sexo feminino vivo prenderam os olhos dele na página. Leu a data de nascimento 2 vezes. Depois calculou para trás até a tarde em que Helena entrara na sala do conselho com chuva no cabelo. O calendário no escritório dela. Contara a Adriano depois do jantar. Adriano foi aos aposentos de Lívia e abriu cada gaveta até encontrar a bolsinha de veludo vazia que uma vez guardara uma ficha de prata. Ela o observava da porta. Onde estão meus filhos? Eles não são seus. A resposta foi rápida demais, ensaiada demais.
Adriano atravessou o cômodo. Você sabia? Lívia ergueu o queixo, mas o medo entrou nos olhos dela. Eu sabia que Helena os usaria contra nós. Victor disse que, se você soubesse a verdade antes de a transição estar segura, destruiria tudo o que tínhamos preparado. Você me deixou acreditar que não havia filhos. Você nunca fez a pergunta certa. Isso foi cruel. Também foi verdade. Adriano tinha procurado Helena como se ela fosse um ativo. Exigira o retorno dela, congelara contas, pressionara aliados. Nunca enviara uma única mensagem perguntando se ela estava a salvo. Ele encontrou Victor na Câmara do Conselho. Você mandou homens buscar meus filhos. Mandei advogados garantir herdeiros legítimos, sem contar a você que eles estavam vivos. Victor permaneceu sentado. Você tinha acabado de perder 6 contratos importantes e metade do conselho duvidava do seu julgamento. O luto o teria enfraquecido. Adriano colocou a ordem do hospital sobre a mesa. E como você chama isso? Continuidade. Adriano quis matá-lo. Em vez disso, olhou ao redor da câmara e contou os guardas que agora respondiam a Victor. Entendeu o quanto sua própria fraqueza tinha sido usada contra ele. Também entendeu o preço de corrigi-la. Expor Victor revelaria o caso, o voto falso de sucessão e a ordem de Adriano para deter Helena. Os bancos restantes sairiam. Capitães desafiariam o trono. O nome Negreiros talvez não sobrevivesse. Então Adriano fez o que covardes costumam chamar de paciência. Esperou. Mandou a Helena uma carta por meio de um advogado neutro. Eu não sabia dos gêmeos. A resposta dela continha uma única frase. Você sabia o suficiente sobre mim para assinar minha remoção e não o bastante para perguntar se eu sobrevivi a ela. Ele escreveu de novo. A segunda carta voltou sem ser aberta. A terceira foi aceita pela advogada dela e arquivada. Helena não afastou Adriano dos filhos por vingança. Manteve-o longe porque ele ainda ocupava o trono construído sobre a ordem que os ameaçara. Se ele quiser ficar em paz, disse a Miguel, sabe o que precisa destruir. E se destruir isso custar tudo, então finalmente vamos saber quanto vale o arrependimento dele. Os anos passaram, não numa única grande transformação, mas em manhãs comuns. Ellie aprendeu a andar segurando a borda da escrivaninha de Helena, enquanto ela revisava horários de Porto. A primeira palavra de Nora foi não, dita com tanta autoridade que Miguel a acusou de estudar a mãe. Aos 2 anos, os gêmeos esconderam biscoitos nos bolsos do casaco formal dele durante uma recepção do conselho. Aos 3, Eli perguntou por que Miguel tinha uma cicatriz na sobrancelha. Miguel contou a verdade, numa versão adequada a uma criança. Já fora orgulhoso demais para ouvir e pagara por isso. Você escutou depois? Eli perguntou. Todos os dias. Aos 4 anos, Nora acordou durante uma tempestade e encontrou Miguel do lado de fora do quarto. Você está nos protegendo? Sempre. Ela considerou aquilo, depois estendeu os braços. Ele a carregou de volta para a cama. Aos 5, ela o chamou de papai pela primeira vez. Miguel não olhou para Helena. Não quis que a criança o visse pedir permissão para uma palavra que Nora escolhera sozinha. Mas depois, sozinho na cozinha, ficou parado na pia com as 2 mãos apoiadas na bancada. Helena tocou o ombro dele. Ela sabe quem ficou, disse. Miguel cobriu a mão dela com a dele. O amor deles não começou com um resgate. Começou com permissão. Helena o escolheu devagar. Ele nunca exigiu pressa. 2 anos depois de os gêmeos nascerem, casaram-se na Capela do Rio com Ruth, 6 capitães Corvo e 2 crianças sonolentas como testemunhas. Helena usou azul claro, não branco. Miguel não fez nenhuma reivindicação sobre a sucessão Negreiros, e o contrato de casamento afirmava, já na primeira linha, que os filhos de Helena não pertenciam a nenhuma dinastia. Pertenciam a si mesmos. Sob a direção de Helena, a rede da Corvo Logística mudou tão firmemente quanto a família dela. Ela instalou auditorias independentes, protegeu as aposentadorias dos trabalhadores e separou os carregamentos humanitários dos favores particulares que capitães poderosos antes esperavam. Os lucros subiram porque a confiança passou a valer mais do que a intimidação. Miguel lhe deu autoridade sem fingir que fora dele para conceder. Quando famílias aliadas o elogiavam por reformar a rede, ele os corrigia em público.
Helena reconstruiu isso, dizia. Fui inteligente o bastante para não atrapalhar. Do outro lado do rio, o poder negreiros enfraquecia. Lívia tentava imitar o comando de Helena, ficando mais alta. Substituiu gerentes de porto experientes por amigos leais, depois culpou sabotagem quando os cronogramas falhavam. Victor cobria as perdas com fundos de reserva e controlava o conselho pelo medo. Adriano continuava rei de nome, mas cada ano esvaziava mais a palavra. Ele via fotografias de Eli e Nora em relatórios de inteligência. No início, eram bebês carregados sob cobertores, depois crianças pequenas segurando as mãos de Helena, depois estudantes ao lado de Miguel numa campanha beneficente de inverno. Numa foto, Eli estava sentado nos ombros de Miguel enquanto Nora segurava a mão dele. Adriano guardou aquela fotografia numa gaveta trancada. Não tinha direito a ela, mas não conseguia jogá-la fora. O arrependimento não o tornou corajoso, não até o 8º ano. Os gêmeos tinham 8 anos quando Victor decidiu que já tinham vivido tempo suficiente. Àquela altura, 3 capitães negreiros exigiam abertamente uma revisão em tribunal da remoção de Helena. Trabalhadores em 2 portos tinham pendurado fitas brancas nos guindastes como símbolo de lealdade à rainha ausente. Parceiros internacionais começavam a perguntar se Eli e Nora um dia reivindicariam a autoridade da mãe. Helena não fazia essa reivindicação. Victor não se importava. Para homens como ele, uma criança não precisava buscar poder para se tornar uma ameaça. Bastava existir. Ele convocou Lívia ao antigo arquivo do conselho depois da meia-noite. Sobre a mesa, havia fotografias do Colégio Corvo, cronogramas de manutenção e uma pasta branca marcada Operação Ares. A pressão jurídica falhou, disse Victor. O tribunal vai abrir a questão da sucessão antes do inverno. Lívia fitou uma fotografia de Nora rindo perto de uma fonte. Por um instante, viu o bebê que Helena um dia prometera deixá-la mimar. Lembrou noites da infância em que Helena trançara o cabelo dela e assumira a culpa por coisas quebradas que Lívia mesma destruíra. Depois viu o casaco branco no próprio guarda-roupa e imaginou-o sendo tirado dela. O que você está me pedindo para aprovar? Uma transferência. As crianças serão recolhidas e mantidas até o tribunal concluir. E se a segurança Corvo resistir? Victor deslizou uma segunda página até ela. A linguagem não usava a palavra matar. Não precisava. A mão de Lívia tremeu ao assinar a autorização criptografada. Isso protege a família, ela sussurrou. Victor pegou a página. É isso que a história vai dizer. Adriano ouviu o suficiente do corredor para entender. Por anos, dissera a si mesmo que estava reunindo forças. Guardara cópias das contas de Victor, gravara ordens do conselho e esperara um momento em que falar não destruiria o Império Negreiros. Agora 2 crianças estavam prestes a pagar por sua paciência. Ele entrou no arquivo depois que Victor e Lívia saíram. A pasta branca tinha sumido, mas restava uma marca na mesa embaixo dela. Adriano sombreou o papel com um lápis e leu 3 palavras. Colégio Corvo, amanhã, 10 horas. Ligou para Helena pela primeira vez em 8 anos. Ela atendeu porque o número seguro pertencia a uma linha usada só para emergências. No início, nenhum dos 2 falou. Adriano ouviu vozes de crianças ao fundo. Os filhos dele. Victor está indo contra a escola, ele disse. Amanhã às 10, possivelmente antes. A voz de Helena ficou fria. Há quanto tempo você sabe? Ele olhou para o relógio. 4 minutos. Então torne esses 4 minutos úteis. Mande todos os códigos de acesso, descrições de veículos e nomes ligados ao plano. Helena, não diga que sente muito enquanto meus filhos estão em perigo. Trabalhe. A ligação terminou. Adriano abriu o cofre de inteligência e transmitiu tudo o que reunira em 8 anos. Não só os planos da escola. As contas de Victor, gravações do conselho, ordens assinadas por Lívia, cópias da minuta de custódia, provas que incriminavam o próprio Adriano. Quando o envio terminou, ele tirou o brasão Negreiros da mão e o colocou na mesa. Depois, esperou pelos guardas de Victor. Às 8h12 da manhã seguinte, Helena e Miguel estavam dentro do Colégio Corvo com a diretora. Fechar a escola alertaria os atacantes de que o plano fora exposto. Retirar apenas Eli e Nora
Deixaria centenas de outras crianças em perigo. Helena recusou as duas opções. Evacuamos todo mundo pelo simulado de inverno, disse. Vazamento de gás no prédio oeste. Sem pânico, sem reforço de segurança visível. Miguel estudou o mapa que Adriano enviara. As vans de manutenção entram pelo portão leste às 9h40. Então deixamos a primeira van cruzar a linha das câmeras. Precisamos dos homens, do equipamento e das ordens deles. Victor escapou por trás de negativas por 8 anos. Hoje ele deixa impressões digitais. Helena, Eli e Nora não podem ficar aqui como isca. Não vão ficar. Nenhuma criança vai. Ela tocou o pequeno rádio na gola. Mas Victor precisa acreditar que eles estão aqui até cada sala de aula esvaziar. Às 9h05, professores disseram aos alunos que um vazamento de gás exigia uma realocação ordenada até o centro esportivo, além dos jardins do norte. As crianças reclamaram de deixar livros e lições inacabadas. Aquele incômodo comum era o som de um plano funcionando. Eli notou homens de uniforme cinza de manutenção perto do corredor leste. Os crachás traziam o velho brasão Corvo, substituído 3 anos antes. Ele buscou a mão de Nora. Esses estão errados. Nora olhou uma vez e se lembrou da regra que Helena repetia desde que eram pequenos o bastante para entender perigo. Não seja corajoso para uma plateia. Seja útil para quem está ao seu lado. Ela viu uma menina de 6 anos parada sozinha do lado de fora da sala de música, chorando porque a professora já tinha virado o corredor. Nora puxou Eli para perto. Vamos levar a Duda. A primeira van de manutenção cruzou o portão leste às 9h18, 22 minutos mais cedo. Miguel praguejou baixinho no rádio. Mudaram o horário. Não, disse Helena, olhando a tela de segurança. Victor deu a Adriano o horário errado porque desconfiava dele. Os homens dentro da escola pararam de fingir que inspecionavam canos. Um levou a mão sob o casaco. Ação agora, Helena ordenou. Portas de bloqueio desceram pela ala leste. Oficiais Corvo lacraram o portão de veículos atrás da segunda van. A terceira acelerou para longe antes de entrar, mas o código rastreador transmitido por Adriano permitiu que a polícia do norte a interceptasse na estrada do Rio. Dentro, Eli levou Duda e Nora para a sala de ciências e apertou a trava de emergência. A porta reforçada se fechou no instante em que um atacante alcançou o corredor. Ele bateu uma vez, percebeu que não abriria e correu para a escada norte. Nora se ajoelhou ao lado de Duda. Minha mãe está vindo, disse. Não era esperança, era certeza. Helena chegou ao corredor de ciências com 2 oficiais Corvo. Fumaça de um painel elétrico desativado turvava o fim do corredor. A voz de Miguel chegou pelo rádio. 3 contidos no portão leste. 2 se movendo na sua direção. As crianças? A varredura térmica confirma 3 na sala de ciências. Helena pressionou a mão contra a porta de aço. Eli? Nora? Mamãe? A voz de Nora respondeu pelo interfone. Helena fechou os olhos por meio batimento de coração. Fiquem onde estão. Vocês fizeram exatamente certo. Um dos atacantes apareceu no fim do corredor. Viu Helena e ergueu a arma. Os oficiais Corvo se moveram primeiro. Um tiro atingiu a parede acima de Helena. O homem caiu, ferido no ombro, a arma escorregando pelo chão. O segundo atacante tentou escapar pelo pátio da biblioteca e encontrou Miguel esperando com a equipe tática. A operação inteira terminou em 11 minutos. Nenhuma criança morreu. 2 guardas ficaram feridos. Todos os atacantes foram capturados vivos. Helena não saiu da porta da sala de ciências até Eli, Nora e Duda estarem seguros atrás dela. Nora se jogou nos braços de Helena. Eli tentou manter a compostura até Miguel se ajoelhar diante dele. Você viu o brasão errado, disse Miguel. Eli assentiu. E você ficou com sua irmã. Ela voltou pela Duda. Miguel olhou para Nora. Claro que voltou. Então as 2 crianças se agarraram a ele, e ele as segurou enquanto Helena colocava uma mão sobre os 3. Na casa de guarda leste, investigadores abriram o material do atacante principal. Dentro havia mapas da escola, ordens forjadas de transporte médico e a ficha de prata que Helena deixara cair 8 anos antes. 2 nós continuavam presos à fita branca. Victor a enviara como prova de identidade.
Os mercenários tinham recebido ordem de devolver a ficha somente depois de confirmar que ambas as crianças estavam sob custódia, ou mortas. Helena fitou o objeto dentro do saco de evidência. Lívia a apanhara enquanto Helena se afastava. A irmã escondera a gravidez. Agora usara o anúncio de 2 vidas como autorização para acabar com elas. Pela primeira vez desde a sala do conselho, Helena se permitiu sentir raiva sem controlar sua forma. Miguel ficou ao lado dela. Me diga do que você precisa. Não de guerra. Eu sei. Preciso que cada pessoa que assinou isso fale onde o mundo possa ouvir. Ao anoitecer, as provas de Adriano tinham sido verificadas. As gravações dele ligavam Victor, a ordem de custódia, a campanha contra Helena e a Operação Ares. A assinatura criptografada de Lívia aparecia na autorização final. Adriano incluíra uma declaração aceitando responsabilidade por suas próprias ordens. No fim, falou diretamente com Helena. Esperei porque queria expor Victor sem perder o trono. Isso significa que escolhi o trono todos os dias em que esperei. Use esta prova contra todos nós, inclusive contra mim. Helena reproduziu a última frase uma vez. Depois fechou o arquivo. Isso é arrependimento? Miguel perguntou. É prova. Vou decidir o que mais é depois que custar algo a ele. Na manhã seguinte, Ruth Marques chegou carregando uma caixa de cedro e a metade que faltava do medalhão de prata de Helena. Sua mãe acreditava que Victor tinha alterado a carta da família, Ruth disse. Passou anos procurando o original. Encontrou antes de morrer, mas não conseguiu expô-lo com segurança. As 2 metades do medalhão se uniram numa única chave. Ela abriu a caixa de cedro. Dentro estava a carta original dos negreiros e uma nomeação manuscrita designando a mãe de Helena como sua guardiã legítima. O cargo não era uma coroa. Era um dever independente criado para proteger cônjuges, filhos e trabalhadores sempre que o conselho governante abusasse da lei de sucessão. A última linha transferia esse dever a Helena. A carta não previa um castigo mágico para o adultério. Não precisava. Determinava algo bem mais perigoso para Victor. Nenhum conselho podia apreender uma criança sem o consentimento da mãe e uma audiência independente. Nenhum governante podia remover um consorte legítimo por resolução secreta. E quando provas confiáveis mostrassem que a família governante usara força contra um herdeiro, a guardiã podia suspender o conselho e convocar o tribunal das 9 famílias. Helena segurou as páginas antigas com mãos que não tremiam. Por 8 anos, Victor usara emendas forjadas para fazer a crueldade parecer lei. Agora seu próprio ataque ativara a autoridade que ele tentara apagar. Se você invocar a carta, disse Ruth, terá que voltar ao território negreiros para o tribunal. A expressão de Miguel endureceu. Então o tribunal vem para o norte. Não pode, disse Helena. Ela olhou pela janela. Eli e Nora estavam sentados juntos no terraço, perto o bastante para os ombros se tocarem. 2 guardas-corvo permaneciam por perto, mas as crianças voltavam a rir. Victor tentara transformar a existência delas num campo de batalha. Helena não passaria o resto da infância deles se escondendo de um. Vou voltar, disse. Não para recuperar o casaco, mas para garantir que nenhuma mulher precise fugir por aqueles túneis carregando os filhos de novo. O Tribunal das 9 Famílias se reuniu 11 dias depois. A mansão Negreiros parecia inalterada quando o comboio de Helena cruzou os portões de ferro. As mesmas torres se erguiam sobre os vinhedos. A mesma estrada de pedra fazia curva até a entrada de mármore. Os guardas se enrijeceram ao ver os veículos de Miguel, mas os olhos deles seguiam Helena. 8 anos antes, ela partira escondida sob sacos num caminhão de suprimentos. Agora voltava à luz do dia, carregando a autoridade que Victor passara metade da vida tentando enterrar. Eli e Nora permaneceram numa residência Corvo protegida, com pessoas de confiança. Os advogados de Victor exigiram a presença deles como prova viva de sucessão. Helena recusou. Meus filhos já sobreviveram ao argumento de vocês, escreveu. Eles não serão colocados numa sala para adultos discutirem quem os possui. O tribunal aceitou a decisão dela. Miguel desceu do veículo primeiro. Depois ofereceu a mão a Helena. Ela não precisava de ajuda para ficar de pé.
Ainda assim, aceitou. Na entrada da ala do conselho, um jovem guarda-negreiros baixou a voz. Lady Helena, ainda há gente aqui que lembra o que a senhora fez por nós. Então lembrem o que acontece a seguir, ela disse. Nenhuma família deveria depender de uma pessoa boa sobrevivendo a uma sala cheia de regras ruins. Dentro, o casaco branco cerimonial pendia atrás do trono central. Lívia o usava. Ficou ao lado de Victor com o queixo erguido, mas o tecido já não combinava com a confiança dela. Adriano estava ausente. Os homens de Victor o haviam detido depois de descobrir a transferência de provas. Guardas neutros do tribunal agora o mantinham numa câmara segura até ser chamado. Representantes de 9 famílias aliadas ocupavam as fileiras circulares. Juízes independentes se sentavam sob o brasão fundador. Ruth colocou a caixa de cedro na mesa de evidências. Helena entrou num terno azul marinho simples. Sussurros percorreram a sala. Lívia olhou para as roupas dela e conseguiu um sorriso quebradiço. Você foi convidada como guardiã. Podia ao menos ter se vestido para o cargo. O olhar de Helena foi até o casaco. Eu me vesti. O juiz-presidente bateu a mesa uma vez. A sala silenciou. Victor contestou a carta antes que a primeira página pudesse ser lida. Chamou-a de artefato sem autoridade moderna. Depois alegou que a mãe de Helena forjara a nomeação de guardiã. Ruth respondeu com registros independentes preservados por 3 famílias. Especialistas verificaram a tinta, os selos e a cadeia de custódia. Helena não enterrou a sala em detalhes técnicos. Reduziu o caso a 3 fatos. A carta verdadeira proíbe a remoção secreta de um consorte legítimo. A resolução com as assinaturas de Adriano e Lívia apareceu na tela. Proíbe a apreensão de uma criança sem o consentimento da mãe e uma audiência neutra. A ordem de custódia do hospital surgiu ao lado e suspende qualquer conselho que use força contra um herdeiro. Os mapas da escola, as autorizações de pagamento e a assinatura de Lívia preencheram a tela final. Victor fez as 3 coisas. A simplicidade daquilo não deixou espaço para ele se esconder. Victor se levantou. Eu preservei a linhagem Negreiros enquanto essa mulher a abandonava. Ela retirou o apoio financeiro numa crise, fugiu para nossa maior rival e criou herdeiros legítimos sob o nome de outro homem. Cada decisão que tomei evitou uma guerra civil. Você mandou homens armados a uma escola, disse Helena, para recuperar algo usado como moeda de troca política. A palavra entrou na câmara e prendeu a respiração de Helena por meio segundo. Moeda de troca. Ela não ouvira Adriano usar aquilo na sala de estratégia 8 anos antes. Mas vivera embaixo de cada escolha feita naquele dia. Ela olhou para Victor. Meus filhos estavam tomando café da manhã quando seus homens entraram na escola deles. Diga a este tribunal que parte do café da manhã ameaçava um império. A expressão de Victor se travou. O sangue deles ameaçava. A resposta causou mais dano do que qualquer argumento que Helena pudesse ter feito. Vários representantes de famílias desviaram o olhar dele, com nojo. O juiz-chefe se voltou para Lívia. Você autorizou a Operação Ares? Autorizei uma transferência protetiva. Victor controlou a redação. Sua assinatura aparece sob a cláusula que permite força letal. Me disseram que só seria usada se soldados Corvo atacassem. Helena se levantou. Nora tinha 8 anos. Ele tinha 8 anos. Qual deles parecia um soldado nas fotografias que você assinou? Os olhos de Lívia se acenderam. Você sempre faz isso. Os juízes a observavam. Faço o quê? Helena perguntou. Fica aí, tão calma, enquanto todo mundo decide que você é melhor. A filha perfeita, a negociadora brilhante, a rainha que nunca levantava a voz. Mesmo depois que você foi embora, cada contrato fracassado virava prova de que eu não era você. Todo o capitão nos comparava. Toda a sala esperava você voltar. Eu nunca pedi que você se tornasse eu. Você nunca precisou pedir. Tomou todo o espaço antes de eu entrar nele. Por um momento, Helena viu a irmã mais nova que costumava se enfiar na cama dela durante tempestades. A garota que Helena protegera do temperamento do pai. A mulher em quem planejara confiar os filhos. Depois viu as fotografias da escola sob a assinatura de Lívia. Você nunca foi minha sombra, disse Helena. Era minha irmã.
Só se tornou minha substituta quando decidiu que minha vida era o preço da sua importância. Adriano me escolheu. Não, Adriano me traiu. Isso não são a mesma vitória. O casaco branco pareceu pesar mais nos ombros de Lívia. Ruth abriu a caixa de cedro. A carta original foi exibida ao lado da versão emendada que Victor usara por décadas. Havia menos diferenças do que a sala esperava. Uma frase removida aqui, uma expressão inserida ali. As mentiras mais perigosas tinham sido construídas com pequenas mudanças repetidas até ninguém mais lembrar a verdade. A versão forjada dava ao conselho a primeira reivindicação sobre as crianças. A original protegia a guarda materna. A versão forjada permitia sucessão emergencial por voto privado. A original exigia causa pública e revisão independente. A versão forjada apagava a guardiã por completo. Victor viu a obra da própria vida desmoronar linha por linha. Documentos não governam famílias, ele disse. Poder governa. Por muito tempo, Helena respondeu. Você teve os dois porque ninguém os forçou a discordar. Hoje eles discordam. O tribunal chamou Adriano. Ele entrou sem o anel de sinete, escoltado por 2 guardas neutros. 8 anos tinham colocado grisalhos nas têmporas dele e removido a certeza que Helena um dia confundira com força. Os olhos dele a encontraram primeiro. Depois foram até Miguel, ao lado dela. Havia dor no rosto de Adriano, mas nenhuma surpresa. Passara anos olhando fotografias da vida que outro homem conquistara. O juiz-chefe o informou de que o depoimento dele poderia ser usado em processos criminais. Eu entendo. Victor Hale forçou você a começar um relacionamento com Lívia Valley? Não. Ele forçou você a assinar a remoção de Helena? Não. Você ordenou que a segurança Negreiros detivesse Helena depois que ela saiu da sala do conselho? Adriano olhou para Helena. Sim. O advogado de Victor se levantou. A ordem especificava que ela não deveria ser ferida. Adriano se virou para ele. Sente-se. O advogado hesitou. Depois obedeceu à voz de um rei que finalmente usara o comando contra a pessoa certa. Tarde demais. Adriano encarou os juízes de novo. Eu disse a mim mesmo que queria trazê-la de volta em segurança, mas, quando Victor perguntou se ela era minha esposa ou um risco à sucessão, hesitei. Essa hesitação deu a ele permissão para tratá-la como o segundo. Helena não sabia que mais alguém ouvira aquela pergunta. Victor permaneceu imóvel. Adriano continuou. Soube que os gêmeos estavam vivos 7 meses depois do nascimento. Encontrei a ordem do hospital e confrontei Victor. Àquela altura, ele controlava a maior parte do conselho e da segurança. Eu tinha provas de fraude, mas expô-lo me exporia também. Então guardei os registros e esperei um momento mais seguro. Por 8 anos? O juiz perguntou. Sim. Por que finalmente as divulgou? Porque o custo da minha espera entrou numa escola. O juiz olhou na direção de Helena. A senhora deseja questioná-lo? Helena se levantou. Não perguntou se Adriano amara Lívia. O amor não mudaria uma assinatura. Perguntou apenas o que importava. Há quanto tempo você dormia com minha irmã antes de eu voltar para casa? 11 meses. Quando assinou minha remoção, você sabia que Victor considerava qualquer filho futuro meu uma ameaça? Sim. Eu não sabia da ordem de custódia, mas sabia que ele queria impedir sua linhagem de controlar a sucessão. Helena manteve o olhar dele. Quando soube que Eli e Nora estavam vivos, entendeu que continuar rei ajudava Victor a continuar caçando eles. A voz de Adriano baixou. Sim. A resposta se instalou entre eles. Aquela era a verdadeira traição. Não a camisa meio abotoada, nem mesmo o casaco branco. Por 8 anos depois de saber a verdade, Adriano permanecera no trono porque abrir mão dele tornaria caro o próprio arrependimento. Helena colocou a ficha recuperada sobre a mesa. Victor as chamou de moeda de troca. Como você as chamava enquanto esperava? Adriano olhou para os 2 nós, o rosto quebrado de um jeito que Helena um dia teria se apressado a perdoar. Ela não se moveu. O preço, ele disse. Eu as chamava do preço que recuperaria quando tivesse poder suficiente. Crianças não são um preço. Eu sei. Sabe agora. Sim. Ele não pediu clemência. Foi a primeira coisa respeitosa que ele lhe deu desde o dia em que ela partira. Miguel foi chamado em seguida.
O advogado de Victor tentou retratar o abrigo de Helena como um plano corvo para capturar o comércio negreiros. Miguel respondeu cada pergunta com registros. Helena pagara impostos sobre a própria renda. O fundo dos gêmeos não aceitara reivindicação corvo alguma. O acordo de casamento renunciava a todos os direitos de sucessão. Cada reforma portuária fora revisada de forma independente. Por que proteger a esposa de um rival? O advogado perguntou. Miguel olhou para Helena antes de responder. Porque ela pediu abrigo legítimo e provou o perigo. Você ganhou uma rainha? Não. Conheci uma mulher cuja própria família tratava a competência dela como propriedade. Amá-la não a tornou minha. O tribunal fez um intervalo de 2 horas. Durante a pausa, Helena entrou sozinha na antiga sala de estratégia. A mesa fora polida. Os avisos de garantia tinham sumido. O lugar onde a ficha de prata batera no chão não mostrava marca alguma. Lívia estava junto à janela atrás dela. Guardas neutros esperavam do lado de fora da porta aberta. Vão me prender, disse Lívia. Sim. Você poderia pedir exílio. Você autorizou homens armados contra crianças. Victor me manipulou. Ele manipulou sua inveja. Não a criou. Lívia tocou a manga do casaco branco. Você algum dia amou o Adriano? Helena considerou a pergunta. Eu amei quem acreditei que ele escolhera ser. E o Miguel? Eu amo o que ele escolhe todos os dias. Lívia baixou os olhos. Eu te odiei por fazer tudo parecer fácil. Nunca foi fácil. Você só se beneficiou das partes que eu carreguei em silêncio. Há algo que eu possa dizer? Havia. 8 anos atrás, antes de você pegar aquela ficha, podia ter dito meu nome. Os juízes voltaram ao anoitecer. Victor Hale foi considerado responsável por forjar a carta governante, ordens de detenção ilegal, conspiração, coação financeira e a tentativa de sequestro e assassinato de crianças. Sua autoridade foi revogada permanentemente. Ele seria julgado por um tribunal criminal neutro, com detenção imposta de imediato. Enquanto os guardas se aproximavam, Victor olhou para Adriano. Eu fiz de você um rei. Adriano não respondeu. Helena respondeu. Você o tornou útil para você. Ele confundiu isso com ser poderoso. Victor foi conduzido para fora da Câmara. A nomeação de Lívia como rainha foi declarada nula desde o momento em que fora assinada. Como a autorização da escola ultrapassava uma disputa de sucessão, o tribunal negou exílio e a transferiu para a custódia criminal. O juiz-chefe ordenou que ela devolvesse todo o símbolo obtido pela resolução secreta. Lívia tirou o casaco branco. Por um momento terrível, o estendeu na direção de Helena. A sala esperava que Helena o vestisse. Ela não tocou nele. Devolva ao arquivo, disse. Ruth dobrou o casaco e o colocou na caixa de cedro, ao lado da carta forjada. Ficaria ali, não como símbolo de uma rainha esperando para voltar, mas como prova do que acontece quando uma família confunde roupa com autoridade. Adriano foi destituído do trono negreiros e de toda reivindicação de guarda. O tribunal encaminhou as ordens de detenção dele, a obstrução e a conduta financeira a promotores neutros. A cooperação dele seria considerada, mas não apagaria 8 anos de silêncio. Não devolveu anel algum, porque já entregara o dele. O juiz-chefe se voltou para Helena. Como guardiã legítima, a senhora pode assumir controle temporário de toda a empresa, fundo e território negreiros até Eli e Nora chegarem à maioridade. Sussurros se espalharam pela Câmara. Era o final que todos esperavam. A rainha traída tomaria o império. Helena fechou a carta. Não. Até Miguel olhou para ela, embora sem surpresa. Os trabalhadores não me traíram, disse Helena. As famílias que dependem desses portos não assinaram a ordem da escola. Não vou destruir a vida delas para provar que posso sentar na cadeira de Adriano. Ela apresentou um plano já revisado por auditores independentes. As empresas negreiros passariam a um conselho de gestão com representantes dos trabalhadores, curadores neutros e líderes portuários eleitos. Membros da família só poderiam ocupar cargos após revisão pública. A doutrina de apreensão de filhos seria abolida. Toda mãe visada pelas regras forjadas de Victor receberia reparação e proteção total da guarda. A herança legítima de Eli e Nora
seria mantida em fundos independentes que eles poderiam aceitar ou recusar aos 25 anos. Eles vão crescer sabendo que poder é uma opção, disse Helena. Não uma obrigação escrita no sangue deles. As 9 famílias aprovaram o plano por unanimidade. O trono Negreiros foi removido da Câmara antes da meia-noite. Adriano recebeu uma sentença de 42 meses depois de se declarar culpado e fornecer provas contra a rede de Victor. Entregou a fortuna particular ao fundo de reparação e assinou toda a renúncia de guarda que os advogados de Helena colocaram diante dele. Não pediu que ela esperasse. Escreveu a Eli e Nora uma vez por mês. As cartas não continham desculpas nem pedidos para ser chamado de pai. Descreve o trabalho que fazia na biblioteca da prisão, respondia às perguntas que as crianças enviavam pela conselheira delas e terminava cada carta com a mesma promessa. Vou respeitar o que vocês escolherem. Por 2 anos, escolheram o silêncio. Helena não forçou uma resposta. Miguel não insultou Adriano nem competiu com um homem que já tinha perdido. Quando Eli perguntou por que o pai biológico traíra Helena, Miguel disse: porque algumas pessoas protegem a coisa que as faz importantes antes de proteger as pessoas que amam. As pessoas podem mudar? Nora perguntou. Sim, Helena respondeu. Mas mudar não cria uma dívida. Vocês nunca devem a alguém acesso a vocês só porque essa pessoa ficou melhor depois de machucar vocês. As crianças entenderam o quanto crianças conseguem entender. Nora começou um programa que juntava alunos mais velhos com recém-chegados assustados. O medo deles não desapareceu, mas se tornou uma parte da vida, não o formato dela inteira. Adriano foi solto 3 anos e 6 meses depois do tribunal. Não foi para a mansão Negreiros. Ela virara uma faculdade administrativa e arquivo público sob o Conselho de Gestão. A antiga sala de estratégia era usada para ensinar jovens líderes como o poder secreto corrompia a boa lei. Adriano alugou uma casa pequena além do Rio Sul e continuou trabalhando para a Fundação de Reparação, sob supervisão. 6 meses se passaram antes de Nora pedir para encontrá-lo. Ela concordou, sob uma condição. Miguel precisava estar presente. O encontro foi marcado para as 10 horas de uma sexta-feira, junto ao Rio Corvo. Adriano chegou às 9h20. Não usava sinete, nem escolta uniformizada, nem brasão Negreiros. Nas mãos, trazia um barquinho de madeira que construíra na oficina da prisão. Era imperfeito. Um lado fora lixado com mais cuidado do que o outro. Helena e Miguel o observaram de longe, antes de as crianças se aproximarem. Você devia chegar às 10, disse Helena. As primeiras palavras que Adriano lhe dissera 8 anos antes voltaram entre eles. Você não devia voltar antes de sexta-feira. Ele entendeu a referência. Eu sei, disse. Não queria que eles ficassem se perguntando se eu viria. Helena olhou para o homem que ela um dia amara. Não o odiava. Odiar teria exigido carregá-lo todos os dias, e ela largara aquele peso havia anos. Isto não é perdão, disse. É um encontro que as crianças pediram. Não peça a elas um nome, uma promessa ou outra visita. Eu entendo. Miguel é o pai delas. A dor cruzou o rosto de Adriano. Ele a aceitou. Eu sei. Ela e Nora pararam a alguns passos de distância. Aos 12 anos, carregavam pedaços tanto das crianças que Adriano perdera, quanto das pessoas em que se tornavam sem ele. Adriano não estendeu os braços para eles. Olá, Eli. Olá, Nora. Nora olhou para o barquinho de madeira. Você fez isso? Sim. Ele flutua. Eu esperava que vocês me ajudassem a descobrir. Ela olhou para Helena. Helena assentiu uma vez. Foram todos até a margem do rio. Miguel ficou ao lado de Helena, perto o bastante para proteger, longe o bastante para deixar as crianças conduzirem a conversa. Adriano se ajoelhou e colocou o barco na água. Ele tombou bruscamente para um lado. Eli o segurou antes que a corrente o levasse. O peso está errado, disse. Dá para consertar? Adriano perguntou. Eli examinou o casco. Provavelmente, mas você tem que desmontar. Adriano olhou para o filho. Então é isso que vamos fazer. Nora se sentou na grama entre os dois e abriu o pequeno kit de ferramentas que Miguel trouxera. Não chamou Adriano de pai. Também não se afastou. Helena sentiu a mão de Miguel se fechar suavemente em torno da dela. Atrás deles, nenhum trono esperava.
Nenhum casaco branco se movia ao vento. Nenhum conselho tinha o poder de decidir o que as crianças chamariam os homens em suas vidas. Uma coroa fora roubada de Helena numa única tarde. Uma família fora construída pelas pessoas que continuaram chegando.